Muito bem, nós vamos então meditar na palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 40. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Louvado seja Deus por tudo que o nosso Deus tem feito, pelas suas maravilhas. Isaías, capítulo 40, nós vamos ler do verso 29 ao 31, nesses 3 versos, para a gente poder refletir na mensagem do Senhor na noite de hoje, neste culto missionário. Isaías 40, versos 29, 30 e 31, que diz assim a palavra do Senhor: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ore junto comigo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa noite. O Senhor já tem falado com a gente e eu creio que continuará através também da tua palavra. Abra o nosso entendimento, que é tão pequeno, tão limitado, Senhor. Se não for pelo teu Espírito, o Senhor nos dá o entendimento da tua palavra, que é espiritual. Pai, que adianta o conhecimento humano, a capacidade, mas pelo Senhor, pelo teu Espírito, até aquele que dentro dos olhos humanos é o mais simples, o Senhor se revela, e os seus tesouros, que outrora até mesmo escondidos, são, ó Deus, trazidos à tona. Faz com a gente isso. Fala conosco, fala o nosso coração, para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero destacar 2 palavras aqui no verso de número 31, esperam e renovarão. Sabe, a gente já tem falado um pouco sobre isso em momentos aqui e ali, nas células, sobre a realidade do ativismo, o quanto nós estamos esgotados. Alguns lidam até mesmo com uma certa intensidade desse esgotamento, que torna-se uma estafa, e acaba caindo num esgotamento físico, mental, e ele precisa de um tratamento, precisa. Há um ótimo livro para leitura, que todos podem ler, chamado Andando de Tanque Vazio, do Wayne Grudem. É um homem de Deus, servo de Deus, um grande pastor, e ele escreveu esse livro justamente narrando a sua experiência desse esgotamento. Perceba que um homem de Deus, vida com Deus contínua, mas a sua vida estava num estado em que ele estava dando-se muito mais do que o que ele estava produzindo, e certamente esse livro vai abençoar a sua vida. É por isso que a gente sempre entende que é importante usarmos os recursos que Deus tem nos dado, como por exemplo a questão da medicina. Às vezes tem pessoas que relutam, por exemplo, como um tratamento médico, e às vezes muitos ainda trazem consigo um tabu de antigas palavras que muitos diziam que, por exemplo, não, recorrer a um psiquiatra, isso é coisa de doido. Eu não sei se ainda há quem pense assim, mas não é isso, não é assim. Há momentos que você precisa de um tratamento, como por exemplo, lidamos com a Covid, passamos esses momentos críticos, e quando pessoas ficavam, testavam positivo, elas estavam num estado mais grave, se ficar em casa era pior, então vai lá, faz o tratamento, ou usa os medicamentos, enfim, conforme a orientação do Ministério da Saúde, esteja curado. Você lida com uma situação de um acidente, você recorre à saúde. A depressão, por exemplo, é a mesma coisa. Então há circunstâncias em que as pessoas estão vivendo e isso acaba acontecendo, e não tem para onde correr, queridos. Você pode ser um homem de Deus e isso também acaba acarretando, que é o que aconteceu com o Wayne Grudem. Pasmem, talvez muitos não sabem, um grande homem da história da igreja chamado Charles Haddon Spurgeon, também como conhecido o príncipe dos pregadores,
lutou contra a depressão. Lutou. John Stott, ele escreve um livro e ele narra a história, salvo engano, de John Newton. Lutou contra a depressão, entre outros. Queridos, quantas vidas, homens de Deus. E você olha para a Bíblia, isso também tem. Olha para Davi, quantos momentos Davi retrata em suas palavras no Salmo: a minha alma está angustiada até a morte. Não é? Momentos em que ele fala: angústias do inferno invadiu meu coração. Quantas situações assim. Elias, depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, um homem de Deus, ele se encontra angustiado, depressivo, desejando a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Elias, queridos, homem de Deus, homem de fé, é tido como um dos heróis da fé, um homem de Deus. Tantos homens, queridos, passou por momentos, nós vemos na Bíblia, nós vemos na história da igreja, e isso é uma realidade. Eu não digo aquele dia de cansaço, por exemplo, que você teve um dia muito intenso, puxado, carga horária, pressão, e você, nossa, eu estou cansado, e você precisa de um bom banho, não é? De um bom descanso, algumas horas de sono, e pronto, no outro dia você está revigorado, pronto para mais um dia de batalha, para mais um dia de trabalho. Isso é normal. Eu não digo sobre esse cansaço natural do nosso físico, porque diz respeito ao nosso estado pecaminoso. O pecado trouxe consequências, como por exemplo o suor do nosso trabalho, que é uma realidade daquilo que Deus trouxe para Adão e Eva, porque pecaram. Olha, a partir de hoje, do suor do vosso trabalho você vai conquistar o seu pão. É uma realidade. Então, queridos, nós cansamos, mas a preocupação que eu quero chamar a atenção da igreja é de um cansaço até mesmo muito mais sério, que pode acarretar numa depressão, num esgotamento, mas muito maior do que tão somente um cansaço físico. Diz respeito a um cansaço espiritual, a uma realidade de um esgotamento, sabe, causado por frustrações, sabe-se talvez causado por decepções, por vários embates da vida, e aquele ânimo, aquele vigor espiritual, aquela vida num dinamismo, sabe, num vigor, num poder, agora como que se arrastando, já não aguenta mais. O prazer de ir para a igreja não tem mais. Agora ir para a igreja é um tédio. Ir para os cultos é algo, sabe, enfadonho, é algo que não é prazeroso, é um peso, virou religiosidade. Fazer o que? Eu tenho que ir, porque senão o pastor vai pegar no meu pé. Não, eu tenho que ir, porque senão o meu pai, a minha mãe vai ficar falando. Eu tenho que ir, porque senão meu marido ou a minha esposa vai ficar pegando no meu pé. Então eu tenho que ir. Mas é domingo só, meio de semana, nem conta comigo. E vai. Não há prazer, ele vem, ele participa, se é que participa do culto. Na verdade ele já vem e vendo as horas de ir embora. Ele já olha para o relógio, que hora que acaba esse negócio, sabe? Perdeu a paixão, perdeu o ânimo, perdeu o fogo, perdeu o ardor, o amor, o desejo. E sabe, queridos, isso é mais real do que a gente imagina, porque a gente sabe disfarçar. Aliás, é muito fácil disfarçar. É como uma maquiagem, não é? As mulheres, né, não vai lá e vai passar uma maquiagem, e passa um negócio aqui, passa um negócio ali. Cada uma tem, né? Algumas mais, dependendo, se bater quebra, né? Enfim, mas qual que é a intenção da mulher? É esconder alguma coisa que ela não se agrade. É uma mancha, né? Para as mais jovens é uma espinha, sabe? É disfarçar alguma coisa, e ela faz uma maquiagem. É ruim nisso? Lógico que não, né? Tem esses meios para se produzir, para se sentir bem, visando o bom propósito. Não há nenhum erro nisso. Vai pintar o cabelo, né? Vai, enfim.
E às vezes nós conseguimos fazer isso no sentido espiritual. A gente vem para a igreja e o culto está adorando, você está levantando a mão, você está batendo palma, você está pulando. Rapaz, ele é firme, ela é firme, ó, não falta um culto. Mas só Jesus sabe como é que está o interior. Porque por fora está tudo aparentemente muito bem, mas há um esgotamento, há um esfriamento, há realmente um distanciamento de Deus. E sabe, queridos, eu estava ainda lendo essa semana e a abordagem de um pastor, justamente em circunstâncias assim, e sabe, de líderes, de obreiros. E aí chega em pontos que é o que nós queremos destacar aqui nessa noite. A grande maioria dessas circunstâncias, na sua grande porcentagem, é porque tais pessoas abandonaram a sua vida com Deus no seu devocional. Já não tem mais uma vida com Deus além do que é o culto. Sabe, queridos, às vezes para alguns aqui talvez esteja perguntando: devocional, pastor, o que é isso? Se talvez você não sabe, devocional, a palavra devoção, devoto, é aquele tempo em que você separa na sua casa 1 hora do dia, 1 hora, não estou falando 1 hora, 2 horas, um determinado momento do dia, quanto tempo você assim puder e desejar e tiver para estar com o Senhor. É o seu assócio com Deus, é o seu momento de leitura da Bíblia, é o seu momento de oração, é o seu momento de adoração, é o seu momento particular, é você com o Pai. Não é esse momento do culto, não é a célula, é você com Deus. E talvez muitos, quem sabe, passaram a vir para a igreja e nunca soube que isso era necessário. Então, queridos, nós precisamos nos atentar para isso. Quantas pessoas, aliás, qual é a realidade cultural da igreja brasileira, quando muitos têm uma vida que se diz cristã, mas o seu testemunho é totalmente distante de um cristianismo autêntico, genuíno, verdadeiro, que corresponde a uma vida que testemunha e fala de quem verdadeiramente Deus é. Meu Deus, muitos escândalos de dar vergonha, quanta coisa errada, quantas pessoas tendo uma vida promíscua e aceitando uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, e aquilo para ele ou para ela é normal. A gente sabe, pessoas que já foram batizadas, ou seja, de uma forma ou outra teve contato com o evangelho, deveria ter contato com a palavra, mas não, para ela é normal, viver dessa forma, viver daquele jeito, não tem problema, não tem o temor do Senhor, não tem a palavra, não tem, o Espírito Santo o guiando, que é o que Paulo fala aos Gálatas, que nós devemos andar no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aí nós nos voltamos para o texto, porque o texto fala de esgotamento, o texto fala de cansaço. O Edgar pregou para a gente quinta-feira aqui no culto e justamente fez menção do texto, esperei com paciência no Senhor. E a palavra aqui diz: os que esperam no Senhor, é a mesma palavra lá do Salmo 40. E a palavra esperar, inclusive tanto a NVT, a NTLH, ela vai colocar a palavra confiar, os que confiam no Senhor. Só que ela tem também justamente uma ideia de transformação, não é? Justamente uma vida que está aguardando, que é a palavra renovarão posteriormente. Nós não pedimos para destacar a palavra esperar e renovar, mas os que esperam, porque diz respeito a alguém que está confiando, alguém que está crendo, alguém que está esperando. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu espero no Senhor? Como é que eu confio no Senhor? Guarde essa pergunta para o seu coração. Como é que eu confio no Senhor? Como é que eu espero no Senhor? O texto continua dizendo: renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Quantos vídeos aí de ilustração fala sobre essa ave que é realmente magnífica, do seu renovo, sobe acima das nuvens, vai à montanha, renova os bicos, renova as garras. Você tem visto muitos vídeos sobre isso. O texto continua dizendo: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Não é que você vai virar um super-homem e vai sair correndo e não vai cansar, sem desgaste físico. Não é isso que o texto está dizendo. É muito mais do que isso. Pastor, que coisa maravilhosa. É muito mais do que isso. Porque o texto diz: renovarão. A ideia, por exemplo, de você plantar uma grama e ela nascer algo novo, ou replantar, estar renovando, é algo totalmente transformado, é uma nova vida. Essa palavra renovar tem esse significado. Renovarão as suas forças. É isso que nós precisamos. Porque é que nós estamos esgotados? Porque é que nós perdemos a motivação? Porque que ir para a igreja tem se tornado um tédio? Porque que não ir para a presença de Deus? Aí então nós nos voltamos à pergunta: como é esperar no Senhor? Como é confiar no Senhor? Você que conhece o capítulo 40 de Isaías, talvez isso comece a clarear um pouco mais. O capítulo 40 de Isaías, queridos, ele é tremendo. Deus usa Isaías para se explicar. Só que pensa em alguém tentando falar algo que você é incapaz de compreender. Não tem jeito. A única maneira é usando figura de linguagem. A única maneira é usando recursos que nós sabemos, que nós temos, que nós conhecemos, para tentar equiparar. Porém, ainda assim, não é de fato o que nós estamos comparando. Se você faz uma viagem para o centro da Amazônia e você é o primeiro a identificar uma planta ou um animal que nunca ninguém viu, só você, aí você volta para a cidade de Assis e como é que você fala? Eu vi um bicho nunca visto. E você vai começar a explicar para a gente. Como você nunca tinha visto, e nós também não sabemos como ele é, você não tirou foto, você não filmou, você vai começar a dar explicação. E as suas explicações para contar para nós, é usando algo que nós já sabemos. Você não pode usar uma palavra desconhecida. Você não pode usar, aí eu vi, ele é assim, daquele jeito. Aí você pergunta, como? Daquele jeito. Aí você talvez comece a descrever, não, ele lembra uma avestruz, mas não é uma avestruz, mas lembra. Então a primeira imagem que vem à sua frente, uma avestruz. E aí você começa a trazer outros detalhes, porque você usa Isaías. Ele começa a justamente Deus usando o seu servo para se explicar, mas há um propósito nisso. E eu quero chamar a sua atenção para a gente ler isso. Você pode acompanhar, por gentileza, Jennifer? Vamos fazer uso do nosso projetor, o capítulo 40. Vamos ler, por exemplo, o versículo de número 10 em diante. Acompanhe comigo, tenha um pouquinho de paciência. Vamos ler a palavra de Deus, mas eu quero chamar a sua atenção para essa leitura, para você se deleitar. O que é deleitar? É você encontrar prazer no que nós vamos fazer agora. Entenda alguém querendo explicar quem é Deus. Junto comigo. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Olha só o que ele começa a falar. Quem mediu com o seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus aos palmos? Quando a gente era mais novo, a gente jogava burquinha. As crianças de hoje não sabem o que é isso. Aí tinha uma chamada palm stack, é isso? Ou se acertava a bolinha, ou tinha que dar pelo menos um palmo, né? Um palmo. Quem foi que mediu os céus aos palmos e recolheu uma medida do pó da terra e pesou nos montes os outeiros em balanças? Você está entendendo tudo isso? A nossa mente é limitada demais, mas continuemos, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem? E que conselheiro o ensinou?
Normalmente é comum que alguém que saiba algo transmita o conhecimento para quem não sabe. Ele está perguntando: quem é que ensinou Deus? Quem trouxe conhecimento para ele? Com quem tomou conselho para que lhes desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e que fizesse notório o caminho da ciência? Quem? Deus está usando o profeta para perguntar: quem é que faz isso? Quem é que fez isso? Olha o verso 15: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Pensa, continente brasileiro, não é brasileiro não, continente América do Sul aqui, América do Norte, África, né, Oceania, Ásia. Pensa aí nos continentes, as nações. Olha o que diz o texto: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Sabe a gota? Pingou? As nações. Só que isso ainda é pouquinho. E como o pó miúdo das balanças, eis que lança e como pó miúdo das balanças, as nações, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Olha o profeta falando da grandeza de Deus. Quem é Deus? Deixa isso encher o seu coração, querido, em nome de Jesus. A quem? Aí então ele começa a fazer uma pergunta: quem é que eu vou trazer como semelhança? Quem que eu vou assemelhar a Deus? A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com o que eu vou comparar? O que eu vou usar para tentar expressar a sua grandeza, a sua glória? Verso 19: o artífice grava a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Olha o verso de número 22: eis, ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Onde Deus está? Onde estão os pés do Senhor? Onde Deus está? Isso é figura de linguagem, é só uma tentativa de expressar quem é Deus. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se colhem, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que seja semelhante? Diz o santo. Sabe que eu estou tentando explicar para vocês quem eu sou, a minha grandeza, a minha glória. O que eu vou usar para comparar? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem que criou essas coisas? Quem que criou? Quem formou? Quem fez? Quem produz por conta o seu exército? E quem a todas chama pelo seu nome? Nem por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Deixa eu dizer algo para o seu coração. Esse verso de número 26, Deus está falando das constelações, das estrelas. A todas elas Deus chama pelo nome. Sabe aquelas estrelas que você pega, tem um nome catalogado, essa, aquela, e por aí vai. Cada estrela. O nosso Sol é uma estrela, na qual o nosso planeta acaba orbitando. A constelação da nossa galáxia.
que a nossa galáxia é nada comparado às muitas outras galáxias dentro do universo, e Deus é quem criou tudo isso, e diz: foi eu quem coloquei lá, e eu as chamo pelo nome. O cientista Adalto Lourenço, como explica na sua ministração sobre o criacionismo, é notificado que existem muito mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias e nos desertos. Pega lá uma tampinha de garrafa, coisinha pequena, e pega um pouquinho daquela tampinha de areia lá na praia, lá no deserto, onde estiver. Quantas tem ali? Você fala: impossível, pastor. Pois é, ali é só um pouquinho. Tem mais estrelas, e Deus conhece cada uma delas pelo nome. Por um acaso Deus vai se esquecer quem é você? Qual é o seu nome? Quem é a sua vida? Por que Deus está falando isso? Por que Deus está trazendo? Olha o verso 28. Não sabe, não ouvis que o eterno nosso Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Por que Deus está falando isso com a gente? Por que o texto diz: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor vão ser renovados? Porque, queridos, quando eu entro na presença de Deus e eu sei quem Ele é, queridos, eu entro como um anão no sentido pequeno da vida, mas eu saio como um gigante na presença de Deus. Eu entro como um nada, eu entro como um fraco, mas eu saio fortalecido, não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Já viu aquela imagem? Eu indo orar, vai como um gatinho, né? Eu saindo oração, sai como um leão, forte. O problema é que muitos não estão indo para o secreto, e ele se encontra fraco, pequeno, ainda sem crescimento. Por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe quem Deus é. Ainda essa semana, na reunião com o conselho, compartilhando de uma palavra que eu ouvi, é justamente como o jogo de uma dama. Xadrez, você move uma peça e o outro move a outra. Sabe, o agir de Deus na nossa vida é assim. Deus está esperando você mover a peça para que Ele possa mover também. Às vezes Deus não tem movido coisas na minha e na sua vida porque nós não estamos nos movendo, nós não estamos fazendo, nós não estamos realmente sendo renovados, fortificados, fortalecidos, porque nós abandonamos o secreto, nós esquecemos o caminho do jardim da oração. O caminho já não tem mais a trilha, porque o matagal já tomou lugar, já não sabemos mais como é, não sabemos como é o cheiro. Deus tem saudade de nós, e nós não conhecemos a Deus. Aí nós titubeamos, nós fracassamos, nós nos cansamos, nós abandonamos. É por isso que a autora aos Hebreus, ele escreve: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus está dizendo o seguinte: ainda tem tempo, vem para a minha presença, volta a buscar, volte a clamar, volte a orar, volte a jejuar, volte para a minha presença, volte a ler. Eu tenho refrigério para a sua alma, eu tenho a solução para a sua vida, eu tenho o socorro que você precisa, eu sou o bálsamo, eu sou a cura, eu sou o remédio, eu sou o vigor que você tanto precisa. Bendito seja o Senhor. Eu sou a solução para o seu casamento, eu sou a solução para a sua vida profissional, eu sou a solução para a sua vida emocional, para a sua saúde, mais do que eu sou a solução para a sua eternidade, diz o Senhor. Queridos, esta fonte inesgotável, o texto está dizendo: espera no Senhor. Os que vão para a sua presença, os que estão nele, os que confiam nele, os que querem ele, os que andam com ele, aí, queridos, não tem como dar errado, não tem como a gente realmente esmurecer. E isso vai tentar contra mim e contra a sua vida, os desânimos, sabe, a frieza. A Solange, a gente tem conversado sobre isso esses dias lá em casa. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o avivamento que Deus tem mostrado para nós lá em Asbury e em outros lugares também aconteça na minha e na sua vida, aconteça nesse lugar.
Que ir para a presença de Deus não seja algo como um tédio, mas um desejo ardente no coração. Que ir para a igreja não seja mais um bater cartão, como num cumprir de um ato religioso, mas um desejo em que eu vou lá para adorar, não para ficar pensando se o irmão fulano vem, a roupa do ciclano, do beltrano, enfim, mas olhar e adorar a Jesus, o autor e o consumador da minha fé, da minha salvação, aquele que morreu por mim, aquele com quem eu quero viver hoje e eternamente, o autor e o salvador da minha fé, da minha salvação, da minha alma, o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos disso, queridos. Deus está convidando você. Como é que nós vamos fazer isso? Se nós vimos o que precisa, se nós sabemos por que precisa, sabe, queridos, é simples. Separe um tempo para Deus. Mas eu não tenho tempo. Para de se enganar. Não está enganando Deus, estamos enganando a nós mesmos. O que é que você vai precisar então abrir mão para estar com Deus? É você quem vai decidir. E não tenha desculpa, porque não existe desculpa. O tempo quem faz somos nós. E o que precisa ser feito? Ir para a presença dele. Mas eu não sei o que fazer. Vai. Tenha experiências com Deus como nunca antes, ou como ninguém até então. Vai para a presença de Deus. Leva a sua Bíblia. Mas eu não consigo muito tempo. Separa 10 minutos por dia. Mas é muito pouco. Separa mais. Quanto tempo você puder, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei, quando você puder, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Você vai ser um marido melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser um servo melhor, você vai ser um cristão melhor, você vai ser uma vida transformada. A sua vida tornará a ter alegria, sabe, o vigor do dia. Se a sua vida será diferente, porque você vai estar com Deus e Deus com você. Renovarão. Aí você vai entender. Eu estou cansado, mas eu estou animado. Vamos lá, vamos embora. Porque você está renovado. Seu ânimo é outro. A sua perspectiva é outro. O seu desejo é outro. Assim o Senhor alcance a mim e a sua vida nesta noite. E que o seu dia de amanhã já seja marcado por um tempo com o Senhor. Mas não só amanhã, terça, quarta, todos os dias. Que você tenha experiência com Deus. Que você venha me procurar algum dia ou outro depois. E você fala: pastor, Deus mudou a minha vida. Eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu passei a buscar a Deus. Eu não sabia como orar direito, sabe, pastor? Mas eu estava lá. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Sabe, como uma criança, fala com o Pai o que vem no seu coração. Rasga a sua alma. Leva a Bíblia, leia um texto, use o plano de leitura. Faça isso. Canta na presença de Deus. Se for nem que for para lá, estar lá e não falar nada, Deus conhece o que está no seu íntimo. O fato de você estar lá, Deus sabe por quê. E a sua oração, mesmo que no silêncio, Deus entende. Coloque-se em pé na presença de Deus. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Deus está esperando por você e por mim. Deus está esperando no secreto a oração. Mateus capítulo de número 6 vai dizer: e tu, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e ora ao teu Pai que te vê no secreto, e o teu Pai que te vê no secreto recompensará você. Quarto é lugar de intimidade. Talvez necessariamente o lugar que você vai orar não seja necessariamente o quarto da sua casa, mas seja qual for o local, Deus estará lá esperando por você. Ministrando aos nossos líderes, enfatizamos por muitas vezes uma frase da ministração do pastor John Piper, quando ele diz: escolha um tempo, escolha um lugar e apareça. Escolha um tempo, que horas? Escolha um lugar, que local? E apareça, vai. Sabe, queridos, se nós não nos programarmos, isso não vai acontecer. É que nem quando a gente fala assim: vamos marcar um dia para a gente sentar e tomar um café. Nunca acontece. Já falou? Vamos marcar um dia. Passa 3, 4 anos, não vai. Vamos marcar um dia para orar, não vai orar. Agora, se você falar assim: vamos marcar um dia para orar, que dia? Que horário? Aí o negócio é diferente. Não, vamos ver aqui. 4 horas da tarde de sábado. Aí o negócio está fechado. Você já tem o horário, já tem o lugar, e você vai. Agora, se a gente ficar naquela: vamos marcar um dia. Não vai, irmãos. Você sabe o que eu estou falando. Mas
Marque um local, o horário e vai. Deus espera por você. E esse local, essa hora, essa sua ida será renovo para a sua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei quantos dos que aqui estão está distante do Senhor. Talvez não no sentido de vir aos cultos, à igreja, mas distante numa vida espiritual. E nessa noite você sente no coração o desejo de renovar a sua vida com Deus. Há quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo que você não sente a presença do Senhor? Há quanto tempo que você não ouve Deus falar com você, no seu íntimo? Há quanto tempo você não tem realmente um renovo do Senhor? Sabe, é como que Deus estivesse então dizendo para mim e para você: eu sempre estive lá, basta você ver, e eu tenho para dar para você. Que nesta noite Deus venha impactar e transformar a minha e a sua vida. Que o renovo que Deus tem já comece agora, nesse culto, para a sua vida. Que essa palavra já seja um confronto de Deus para o renovo da sua vida. Sabe, Deus não está aqui esculachando ninguém. Deus não está aqui envergonhando ninguém. Deus está aqui dizendo: meu filho, eu te amo e eu quero você comigo. Deus não está aqui para envergonhar você. Deus está aqui para dizer que Ele quer ter um encontro com você. Deus não está aqui para dizer que você é uma pessoa que o ignora. Não, embora Ele sabe o quanto muitas vezes o temos ignorado, mas Ele está dizendo aqui: eu quero você na minha presença. Com seus olhos fechados, eu quero orar com você. Vamos falar com o Pai, vamos orar a Ele. Ele está neste lugar. Deus, quão grande é o teu amor por nós, quão grande é o teu amor pela tua igreja, quão grande, ó Deus, é o desejo que o Senhor tem para nos mover, para nos levar a uma vida de muito mais intimidade, a uma vida de muito mais intensidade. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem segredos para revelar para nós. Eu sei que o Senhor tem projetos para nós. Eu sei que o Senhor tem solução para as situações que estamos enfrentando. Mas muitas vezes nada disso tem sido real. Não porque o Senhor não está fazendo, mas porque nós não estamos movendo a peça. Porque na verdade nós não estamos nos movendo. Senhor, então vidas que estão sendo neste momento renovadas, vidas que estão com o coração sincero dizendo: Senhor, eu quero mudar. Vidas, ó Pai, que o Senhor que sonda o coração e conhece, estão dizendo nesta noite em oração: Pai, eu não quero mais essa vida seca, eu não quero mais essa vida distante, eu não quero mais essa vida sem sentido, sem vida, sem a Tua presença. Eu quero mais de Ti, Senhor. Pai, então vem ao encontro agora, vem soprando, vem renovando, vem, ó Deus, transformando, vem fazendo dela um novo homem, uma nova mulher, para a glória do Senhor. Dá para ele experiência, enche com o teu Espírito, enche com o teu poder. Pai, vai batizando com o Espírito Santo, vem trazendo dons, vem, ó Deus, renovando, fazendo com que a chama do teu Espírito inunde nosso ser, a nossa alma. Nós precisamos, nós dependemos, nós queremos. Pai, vai fazendo, faz, não é coisa mecânica, não é coisa do emocional, Pai, nós não precisamos disso. Mecanismo humano, ó Deus, fruto da ação da mão humana, de palavras de persuasão. Pai, nós queremos ver o Teu poder, nós queremos conhecer quem o Senhor é, nós queremos ver a Tua glória. Eu sei que o que o Senhor revelou aqui por Isaías, Pai, ainda é tão pequeno perto da grandeza do Senhor. Queremos Te conhecer face a face. Faça-nos como amigo, fala com o seu amigo face a face, assim termos com o Senhor. Leva-nos a conhecer os Teus segredos, a intimidade, para a Tua glória. Faz essa grande obra que só o Senhor pode fazer. Começa, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra, aviva as nossas vidas. Traz o avivamento aqui também. Move o céu sobre este lugar, move as nossas vidas para a Tua glória. É que oramos e agradecemos
em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor?